Olá, queridos alunos, eu sou a professora Nilce. Estamos aqui com mais uma videoaula de matemática. Estamos fazendo o estudo da função afim. Desde já eu peço que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho, curte, compartilha. Vamos lá, no próximo. Vamos ver aqui uma situação problema. Um comerciante gastou R$300 na compra de um lote de pera. Como cada pera será vendida por R$2, ele deseja saber quantas peras devem ser vendidas para que haja lucro no final das vendas, né? Então, vamos lá. Bem, um comerciante pegou R$300 e comprou aqui um lote de pera e começou a vender a pera por R$2. Seguinte, se ele vender uma quantidade de pera que dê igual a 300, então ele não vai ter lucro, nem vai ter prejuízo. Mas se ele vender abaixo de 300, ele vai ter prejuízo. Então, para ele ter lucro, ele tem que fazer a seguinte função. A lei da função, que é a receita menos despesas, é f de x igual a 2x menos 3. Por quê? Eu tenho a quantidade de pera, que são esses x aqui, R$2, então vou multiplicar a quantidade por R$2 e vou ter que tirar o quanto foi investido, menos 300. Certo? Então, essa é a função que nós temos aqui. Bem, vamos pegar aqui. Se forem vendidas 150 peras, haverá lucro? Não, não haverá lucro. Por quê? Porque se x for igual a 150, o y vai ser igual a 0. Olha só, vamos pegar aqui o 150 e colocar aqui na nossa função. Você vai apagar aqui ó, o x e vai botar o 150, vai multiplicar. Então, nós vamos ter 2 vezes 150 menos 300. Então, primeira multiplicação, 2 vezes 150 vai dar 300, 300 menos 300 é 0. Então, ele nem lucrou nem perdeu, né? Ele teve que vender 150 peras, então é muita coisa, né? Vamos ver o seguinte, se ele tiver vendido uma quantidade maior que 150, vai ter lucro. O y vai ser maior que 0. Olha só, vamos pegar aqui um exemplo, pegar o 200 peras vezes 2, ó, você vai pegar e colocar aqui, ó, 200 vezes 2 vai dar 400, 400 menos 300 é 100. Então, ele teve um lucro de R$100, né? Mas ele teve que vender acima de 150. E a gente colocou aqui um exemplo de 200, né? Se ele vender abaixo de 150, ele vai ter prejuízo, ó, o y vai ser menor que 0. Então, vamos pegar o número 100 aqui. Se ele vender 100 peras, 2 vezes 100 menos 300. 2 vezes 100 é 200, menos 300 vai dar menos 100. Ou seja, ele não tem nem para pagar 100 peras, né? Então, ele ficou no prejuízo da venda de 100 peras, certo? Então, quando a gente faz isso aqui, essas situações aqui, que envolvem o estudo de sinal, nada mais do que você fazer um estudo. Ó, quais os valores de x, onde o y vai ser igual a 0, y vai ser maior que 0 e y vai ser menor que 0. Então, quando você faz esse estudo, né, você vai estar trabalhando aqui com o estudo do sinal de uma função. Nesse caso aqui, a função afim, né, a função afim. Então, vamos lá aqui, ó. Como fazer o estudo do sinal de uma função afim? Vamos pegar aqui um exemplo. Faça o estudo do sinal da função f de x igual a 5x mais 2. Então, nesse caso, vamos observar aqui essa lei. Ó, o número que está ao lado do x vai ser a nossa taxa de variação, que é o número 5. E esse outro aqui, nessa parcela que não tem x, é o nosso coeficiente linear. Então, nesse caso aqui, ó, a primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar a raiz da minha função afim. Como é que a gente vai encontrar a raiz? Nós vamos igualar o 5x mais 2 igual a 0. Você vai colocar igual a 0. Apaga isso aqui e vai colocar igual a 0. Então, você tem uma equação do primeiro grau para resolver. Ou seja, o aluno que está no primeiro ano, qual é o número que multiplicado por 5 e somado a 2 vai dar 0? Então, não vai ser um número inteiro. Nós vamos fazer aqui o cálculo. Nós vamos isolar a variável x. Ou seja, pega essa parcela, passa para o outro lado. Mas como é que você vai passar? Você vai somar tanto no primeiro membro quanto no segundo pelo simétrico do 2 positivo, que é o 2 negativo. Né? E aí, ele vai surgir do outro lado.
Para isolarmos o x, tem que ter o número 1 ao lado do x. Mas tem o 5, então você vai dividir por 5, tanto no primeiro membro quanto no segundo. Quando você divide 5 por 5, vai dar 1. 1x igual a menos 2 sobre 5. Ora, encontramos a raiz. Ele vai ser o nosso referencial para fazermos o estudo do sinal, certo? Assim como lá da caixa, né? A gente primeiro fez o referencial com 150, né? 150 peras, certo? Então, vamos lá. Segunda parte, você vai fazer o seguinte, você vai verificar que a tua função é uma função crescente, né? Então, ó, quando essa taxa de variação ela tem um número positivo, eu tenho uma função crescente. Então, vamos desenhar aqui o gráfico para a gente analisar. Onde a reta toca o eixo x, exatamente na raiz, menos 2 sobre 5. Então, à esquerda dessa raiz, a retinha ó, vermelha, ó, ela está abaixo do eixo x, significa dizer ó, que a imagem dela, ó, o y é sempre negativo, né? A esquerda, aqui ó, exatamente a esquerda, o y é negativo. A direita do menos 2 sobre 5, ó, a retinha é acima do eixo x, então o y é positivo. Então, dessa maneira aqui, a gente consegue visualizar geometricamente, né? De uma forma prática, nós vamos escrever da seguinte maneira, ó. Assim, ó. Você vai desenhar aqui o eixo x, você vai colocar a reta crescente, tocando exatamente na raiz, que é em menos 2 sobre 5. Então, à esquerda, o que aconteceu? À esquerda desse menos 2 sobre 5. A retinha, ó, está negativa, está abaixo. Então, o y é menor que 0. À direita de menos 2 sobre 5, a retinha está para cima. Então, o y é maior que 0. Atentem para o sinal de menor e maior, tá? Então, você vai escrever o seguinte como resposta. À esquerda da raiz, a função assume valores negativos, ou seja, para x menor que menos 2 sobre 5, o y é menor que 0. Quando o x for exatamente menos 2 sobre 5, o y é igual a 0. E à direita da raiz, a função assume valores positivos, ou seja, quando x for maior que menos 2 sobre 5, o y é maior que 0. Então, isso aqui é o estudo do sinal, tá? Vamos ver mais uma situação. Faça o estudo do sinal da função f de x igual a menos 3x mais 2. Vamos analisar aqui. A primeira parte, o que a gente tem que fazer? Observar os coeficientes coeficiente angular e linear, ou taxa de variação, né, que também é chamada de taxa de variação, e o coeficiente linear. Essa taxa de variação, aquele número que está ao lado do x, é menos 3, ou seja, eu vou ter aqui uma função decrescente, né, uma função decrescente. O primeiro passo é encontrar a raiz da função. Vamos encontrar a raiz. Você vai pegar o menos 3x mais 2 igual a 0 e vai isolar o x. Esse 2 aqui, ó, passa para o outro lado. Você vai somar dos dois lados ao menos 2. E aí você vai obter menos 3x igual a menos 2. Como esse número que está ao lado do x é negativo, a gente vai multiplicar por menos 1, tá? Multiplicar por menos 1. E quando a gente multiplica por menos 1, a gente vai trocar o sinal de toda a equação. Então, estava negativo, vai ficar positivo, tanto menos 3 quanto menos 2. Pronto, 3x igual a menos 2. Agora, para a gente isolar o x, você vai dividir por 3 desse lado e do outro lado também, para ele aparecer dividindo. Ó. X é igual a 2/3. Então, temos que a raiz dessa função é 2/3. A partir daqui, você vai colocar no modo prático, analisando o gráfico, né? Então, eu tenho uma função decrescente, porque eu tenho uma taxa de variação negativa, então a retinha é dessa maneira aqui. Toco o eixo x na raiz, que é 2/3, e toco aqui no coeficiente linear, né, que é o 2, né? Então, eu tenho um ponto 0,2. Ó, à esquerda da raiz, a minha função é positiva, porque está acima do eixo x. À direita da raiz, a função é negativa, ó. Está abaixo, né? A retinha está abaixo. Vamos colocar no modo prático, para a gente observar. Olha só, no modo prático, eu tenho o seguinte, ó.
tá aqui é o meu eixo X, tá aqui a minha raiz, e a gente vai colocar a retinha decrescente, tocando na raiz. À esquerda, a retinha está acima do eixo X, significa dizer que os valores de y são positivos, maiores que zero, e à esquerda de x, a retinha está negativa, significa dizer que o y é negativo, os valores de y são negativos. E aí você vai colocar o estudo do sinal. Ó. À esquerda da raiz, a função assume valores positivos, ou seja, se x for menor que 2/3, o y é maior que zero. Quando x for exatamente 2/3, o y zera. E à direita da raiz, a função assume valores negativos, ou seja, se o x for maior que 2/3, então o y é menor que zero. Então, isso aqui, ó, essas três linhas aqui, nada mais é do que o estudo do sinal, tá? Então, fazer o estudo do sinal, você basta observar essa situação. Você vai encontrar a raiz, depois você vai colocar no modo prático, saber se a tua reta é crescente ou decrescente, e depois mais você faz as três linhas do estudo do sinal. Certo, gente? Então, até a próxima videoaula. Tchau, tchau!